no show do Heleno Rodai, Rádio Serviço. Pontualmente às 11h30, eu converso mais uma vez com o médico endocrinologista, chefe do serviço de clínica médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, meu querido amigo e grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano, CRM 52374900, que vai atender o pedido da nossa ouvinte Maria Antônia dos Santos, moradora da Pavuna. Ela nos contou que recentemente foi diagnosticada com herpes zoster. Por isso, preocupada, pediu informações sobre o assunto. Bom dia, bom domingo, doutor Silvio. Bom domingo, Heleno. Maria Antônia, e olha, você está em companhia de muita gente. Eu tenho, por exemplo, a Ana Lúcia, né, que é a minha secretária lá em casa, também está com zoster. Então esse programa para Maria Antônia e para Ana Lúcia, que estão padecendo, e a gente vai tentar explicar um pouco o que é essa história do vírus herpes. Eu vi a foto que o senhor botou lá no Facebook, uma ferida na boca, no lábio, né? Queria mandar um beijo para a Bruna, minha filha, que me deu meu neto Dante, que fez aniversário ontem. Opa, parabéns. Estamos em festa comemorando. E começar com essa história. Na verdade, quando a gente fala do zoster, é um tipo de vírus herpes. Mas eu tenho aquele herpes que dá na boca, né? Quantas e quantas pessoas você não conhece com aquela bolinha no lábio, ardendo, coçando? O amigo levantou o dedo ali. Na verdade, eu recebi informações da Célia, que virá aqui semana que vem, que ela tem uma aula sobre vacinação muito interessante. E eu não sabia, mas 95% das pessoas com mais de 40 anos têm herpes no corpo. E pode ter a reativação, provocando o zoster, em até 1/3 deles. Quer dizer, é um número muito grande de pessoas que ao longo da vida podem ter o zoster. Eu vou começar falando do herpes labial, que é um tipo de vírus de herpes diferente. Na verdade, eu tenho 8 subtipos de herpes. Herpes vírus simplex tipo 1, tipo 2, o tipo 3, que é o zoster, mas eu tenho 4, 5, 6, 7, 8, que não tem significado de doença para a espécie humana. O tipo 1 e o tipo 2, eles provocam aquelas lesões de pele, seja nos lábios, seja em qualquer outra parte do corpo, dentro da boca. É horrível, dói para burro. Mas eu posso ter também na região genital, tanto do homem quanto da mulher. E normalmente o tipo 1 pode dar, mas é mais comum o tipo 2, provocar as lesões genitais. É uma doença, inclusive, considerada infecção sexualmente transmissível. Ou seja, através do ato sexual, a pessoa pode passar o vírus herpes de uma pessoa para outra, que vai ficar incubado. Em algum momento ele pode dar as lesões. Então você vai me perguntar, quando é que a gente se infecta por esse tal de herpes? Isso. Você vai me perguntar como é que ele fica tanto tempo no nosso corpo quietinho e quais são os fatores desencadeantes. Já estou te dando a pauta para você fazer direitinho, viu, Helena? Levantou a bola. Isso não é um amigo, seu irmão. Levantou a bola assim, ó, fez aquele cruzamento na grande área. Eu vim só de cabeça e meti para dentro do gol. Então vamos lá, Helena. Na verdade, é quando criança que a gente contrai o herpes. Ele atravessa a pele e através de um nervo ele fica alojado num estado de dormência, latência, ele fica quietinho lá. Em algum momento da vida ele reativa. No caso do herpes labial ou do herpes genital, isso vai ocorrer. No caso do herpes labial, que é mais comum, exposição excessiva aos raios solares. O cara pegou aquele sol naquela praia, no dia seguinte a pessoa começa a perceber uma coceirinha na boca, com uma sensação de ardência, amigo, já surge a bolha, que é uma característica do herpes, já no dia seguinte. E essas bolhas, elas surgem agrupadas como se elas fossem um buquê. Dentro da bolha tem um líquido claro, às vezes um pouco amarelado. Esse líquido, Heleno, ele está cheio de herpes vírus. Em algum momento, e pelo amor de Deus, se você tem essa bolha, não fure, não rompa, mas ela vai romper sozinha. No momento que ela romper, aquele líquido escorre, você obviamente com todo cuidado de higiene, uma gaze estéril seca, joga, despreza aquilo, lave sua mão, porque você vai ficar com o vírus na mão e vai passar para outra pessoa. É um momento de maior infectividade, olha que termo, da doença. Tanto que se você está com essas vesículas, a gente recomenda não beije ninguém, principalmente na boca, e evite falar muito próximo de outra pessoa, sobretudo crianças.
porque o vírus pode eventualmente passar. Então há que se ter um certo cuidado. Como eu disse, a vesícula, a bolha, se rompe e forma uma ferida. Essa ferida, essas bolhas se formam em cima de uma base avermelhada, um pouco inchada, um pouco elevada. Formou a ferida e vai formar logo em seguida uma crosta. É o início do processo de cicatrização. O herpes labial, bem como o genital, que tem uma evolução parecida, ele evolui entre 5 e 10 dias. É o tempo que fica. O zóster um pouquinho mais, e o zóster tem uma característica diferente, eu vou falar daqui a pouco. Então, com relação ao herpes labial, às vezes não precisa nenhum tratamento, viu, Helena? O tratamento é muito mais a prevenção, no sentido de você não ficar disseminando aquele vírus para outras pessoas. Não tem nenhuma pomada para passar, nada disso? Tem. A gente pode passar, tem a ciclovir, tem algumas pomadas antiherpéticas que podem ser usadas, e a recomendação é até o 2º dia de doença. Entendi. Porque se passar a partir do 3º dia, já não vai adiantar nada. Então, quanto antes você inicia a colocação daquela pomada, 2, 3 vezes ao dia, menos tempo a doença fica. Mas eu repito, mesmo sem fazer uso do creme, do aciclovir, por exemplo, você vai ficar bom do herpes. É uma doença que tem cura espontânea. Agora, muita gente diz, quando o meu sistema nervoso fica atacado, eu fico muito tensa, minha boca estoura. É verdade isso? É verdade que o estresse físico, bem como o estresse emocional, eles podem acarretar a reativação do vírus. Então, se você está sob um forte estresse físico, exercício físico intenso, ou um forte estresse emocional, se você é portador do vírus, ele pode se reativar e provocar a lesão, seja do herpes genital tipo 2, seja do herpes labial tipo 1. Mas esse vírus, ele pode aparecer em qualquer parte do corpo. Entendi. Ele pode aparecer na nádega, ele pode aparecer em volta do ânus, ele pode aparecer na face, no olho, em qualquer parte do corpo ele pode aparecer. Existem algumas formas de herpes, Heleno, que são mais graves. Por exemplo, a encefalite herpética, a meningite herpética. Indivíduos que são imunossuprimidos, eles podem ter o herpes disseminado. É uma condição grave, que nesses casos, obviamente, vai requerer a hospitalização e o uso dessa medicação antiherpética venosa sob vigilância médica, sempre. Mas são pacientes que estão ou portadores do HIV, ou pacientes imunodeprimidos. O herpes neonatal é aquele que pode se desenvolver no momento que a criança nasce, porque o herpes genital na mãe, que muitas vezes não é identificado porque ele é indolor, ele pode no momento do parto passar para a criança, ele não passa através da placenta, é a secreção que pode contaminar a criança e eventualmente no momento dela nascer, ela pode ter esse tipo de herpes, que é o herpes neonatal, que também é uma forma grave. Eu tenho herpes ocular, eu tenho uma forma de herpes muito interessante, que é aquela, eu trabalhei, como sempre falo, muitos anos em hospital, e eu tenho a chamada síndrome de Ramsay-Hunt, é o nome. É um herpes que afeta a orelha e pode provocar a paralisia facial. Quantas pessoas eu não atendi que chegavam no hospital com dormência na face, com o lado esquerdo sem poder muitas vezes piscar, com a boca desviada, estou tendo um AVC. Não, é o herpes que provocou a paralisia facial, síndrome de Ramsay-Hunt. E o tratamento é do herpes, não é do AVC, porque AVC não tem, mas muitas vezes, a gente sabe que na emergência a gente tem uma responsabilidade imensa, fazia uma tomografia, não tinha nada, o indivíduo não era hipertenso, não era diabético, e muitas vezes indivíduos jovens. Entendi. Caso que ficou clássico, lembra do Ayrton Senna? Ele teve a paralisia facial por conta do herpes também. É verdade que não tem cura? Na verdade, você trata o herpes. E à medida que a doença... É raro você ter a paralisia facial recorrente. Ela dá uma vez, normalmente a recuperação é 100%. Entendi. Mas me diga, em relação a esse... herpes labial e o herpes genital, não. É verdade que vai ficar pro resto da vida ainda? Fica lá e ele normalmente tende a recorrer, sendo que nas recidivas, nos outros episódios, normalmente fica menos tempo e é mais brando. E à medida que o tempo vai passando, o tempo que leva para a recidiva aumenta. Entendi. Então a primeira infecção, ela é braba. A partir da segunda, terceira, quarta, quinta, vai afastando cada vez mais, com menos lesões e um tempo de instalação da doença mais curto. No herpes genital feminino,
Normalmente pode aparecer nos grandes lábios ou na parede interna da vagina e às vezes é indolor. A mulher tem o herpes genital e ela não sabe. Já no homem é mais fácil por conta da questão anatômica do pênis. Fica na glande, fica no prepúcio, aquela ferida é evidente aos olhos. Por isso, faça sempre, meu amigo, a boa lavagem do pênis, evita uma série de doenças, inclusive o câncer do pênis, sobre o qual falamos há pouco e que bombou no YouTube. Inscrevam-se no meu canal, vai estar lá gravado mais tarde, Andrezinho está tomando conta disso. Mas a lavagem e a higiene ajuda muito a evitar essas doenças, inclusive o herpes. E se apareceu a lesão, procure logo o médico, o dermatologista, ou urologista, ou um clínico geral, que está preparado para medicar você corretamente e fazer com que esse problema que, olha, incomoda muito, além de coçar muito a região peniana, arde, totalmente desconforto. Rapidamente falar do zoster, da Ana Lúcia, da Maria Antônia. O zoster, na verdade, é o herpes vírus tipo 3, que é o que causa em crianças a varicela, catapora. Catapora é pergunta de prova de medicina. Qual é a única lesão que provoca lesões cutâneas em diferentes estágios evolutivos ao mesmo tempo? O que é isso? Eu posso ter a mancha, eu posso ter a pápula, que é aquela brotoeja, eu posso ter a vesícula, que é aquela bolha, e eu posso ter a ferida com a crosta. Normalmente essas lesões, elas ocorrem em tempos diferentes. No caso da varicela, você vai ter presente mancha do lado de crosta, do lado de vesícula, todas elas ao mesmo tempo. Isso permite ao médico, com firmeza absoluta, estabelecer o diagnóstico. Aquela criança, aquele adolescente, mais raramente o adulto está com uma varicela. É o herpes vírus tipo 3, que vai ficar incubado no organismo, adormecido num gânglio nervoso. Em algum momento, por esses fatores desencadeantes, Eliano, que há pouco você citou, estresse, alguma infecção, estado febril, o sistema imunológico, por qualquer razão, ficou debilitado. Ele reativa o vírus. E aí, no trajeto daquele nervo, que a gente no mediquês chama de dermátomo, até a metade do corpo surgem as lesões no trajeto do nervo. São as bolhas, são as feridas, são as crostas. O aspecto não é feio, mas isso se resolve sem qualquer tipo de cicatriz. Viu, Maria Antônia? Viu, Ana Lúcia? Isso se resolve sem qualquer tipo de cicatriz. Porém, onde o zoster foi reativado, pode permanecer uma dor. Essa dor por algumas semanas, alguns meses e às vezes anos. É a dor da chamada neuralgia pós-herpética. A gente costuma dizer que é a memória do vírus. É para dizer assim, Eliano, só para te lembrar, eu estou aqui, viu? Dá uma queimação e às vezes precisa que o neurologista ou o clínico geral faça uma medicação contra essa neuralgia, porque o sofrimento é muito grande, a ponto, né, Ana Lúcia, de impedir as atividades laborativas, porque a dor realmente é insuportável. Mas à medida que o tempo passa com a medicação correta, a dor vai aliviando. Ufa! Para o zoster tem vacina. A Célia mandou para mim agora há pouco a aula dela. A indicação é em indivíduos acima de 50 anos ou acima de 18 que tem algum tipo de imunodepressão, como HIV. Certo. A proteção da vacina, 95% das pessoas vacinadas contra o herpes evitam de ter essa doença, que pode ser, como eu disse, muito debilitante. Agora acabou. Rapidinho, um assunto para domingo que vem, meu amigo. Eu vou trazer a Célia e a gente vai falar sobre essa polêmica que está havendo aí, principalmente na internet, questão de parto normal, parto em casa, parto cesáreo. Na verdade, família Tupi, existem todas as indicações para o parto normal, mas existem alguns casos em que a cesárea é absoluta e a pior defeito da medicina, que a Célia não tem, mas que muito médico tem, é a chamada teimosia. Tem que ser normal, não é bem assim. Tomara que seja, mas nem sempre dá para ser. Quando tem que ser um, quando tem que ser outro, Célia, melhor do que ninguém, vai nos trazer essa informação domingo que vem. Beijo, família Tupi. Obrigado, Eliano. Abraço, querido. Eu que agradeço. Um bom domingo, boa semana e até domingo que vem, meu amigão. Se Deus quiser, uma semana abençoada, família Tupi. Maria Antônia, Ana Lúcia, melhoras. 11h44.